Que o Senhor nos conceda o seu Espírito, continue nos concedendo esta palavra e, acima de tudo, que nos conceda um coração manso. Que é por meio desse coração manso que nós nos submetemos a essa palavra. Coração manso é aquele coração que chega na igreja e diz assim: Senhor, me ensine, eu quero aprender. Eu gostaria de saber mais coisas. Corrija minhas posturas, minhas atitudes, me mostre as minhas inadequações. Que eu possa compreender essa palavra e recebê-la com alegria. Às vezes até pode ser com tristeza, por causa da vergonha que nós muitas vezes sentimos diante da palavra, não é? Mas que seja para edificação, para a transformação das nossas almas. Então, que nos conceda o Senhor esse coração manso. Nós estamos já há algum tempo juntos nesta comunidade. Todas as vezes que eu entro aqui, nesse salão, mesmo vazio, quando ele está vazio, o meu coração se alegra imensamente. Eu fico, assim, tão grata ao nosso Deus, tão grata por Ele nos ter dado essa oportunidade de juntar um grupo de irmãos, não é? De juntar porque a nossa comunidade não se resume só a este grupo de pessoas que está aqui. Nós somos irmãos que estamos juntos neste tempo, já faz bastante tempo mesmo, muitos anos, num trabalho de descoberta. Eu gosto de pensar assim, descoberta de Deus. O Senhor nos guiou, mesmo que nós não o conhecêssemos com a profundidade que a palavra hoje é apresentada para nós, o Senhor nos guiou até aqui. Eu creio firmemente que o Senhor cuidou de nós durante todo esse tempo e continuará cuidando. Nós não podemos duvidar disso em nenhum momento. Então eu fico muito grata quando eu chego neste lugar. Muito alegre, meu coração se alegra muito. E quando eu encontro os irmãos, e irmãos caros, queridos de muito, muito tempo nessa trajetória. E hoje eu encontrei uma querida dessas irmãs desse longo tempo, e ela me falou do seu problema e disse para mim assim que, de qualquer maneira, estava tudo bem, e ela se sentia muito feliz só por estar aqui nesta casa santa. E eu fiquei feliz de vê-la falando dessa maneira, porque quando o nosso coração está realmente em comunhão com Deus, nós sentimos uma profunda gratidão por estarmos reunidos para ouvir a sua palavra. E gratidão pela casa que nos acolhe, pela nossa escola, porque aqui é uma escola, irmãos. Nós, em nossa trajetória, fomos descobrindo muitas coisas. O Senhor foi nos apresentando muitas coisas, nos ensinando muitas coisas. E hoje nós sabemos, por causa dessas revelações, que as nossas almas transitam por essa história. E não é uma história assim muito bonita de obediência. Pelo contrário, é uma história de resistência a Deus. Almas que se dispersaram e que se envolveram com outros deuses, com outras práticas. E o Senhor, este servo que Deus, o Altíssimo, enviou para nós, nos reuniu neste lugar. Este servo que foi falado aqui no estudo, que foi falado nas pregações que me antecederam, este Senhor Jesus, Ele é o responsável por esta reunião destas almas. Isso precisa ficar em nosso coração de uma forma muito marcada, de certeza de quem nós somos. Nós não podemos mais ter dúvidas em relação à nossa identidade, como estas ovelhas desgarradas que o Senhor veio resgatar. Nós somos as ovelhas perdidas, estávamos perdidas dessa casa de Israel. E o Senhor reuniu, e hoje aqui nós podemos dizer que com uma grande alegria em nosso coração, que nós não vamos nos perder mais. Isto se nós estivermos atentos às coisas que nós temos recebido. Isto se nós estivermos com o nosso coração manso
isto se realmente aceitarmos esse convite que foi falado aqui pelo nosso pastor e por Rafael, que o Senhor nos faz todos os dias. Eu convido os irmãos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 15 em diante. Eu vou fazer a leitura. Antes dele falar deste assunto, ele conta uma parábola. Ele estava instruindo sobre a humildade, dando instruções sobre a humildade, porque ele prestava atenção como as pessoas se moviam quando entravam no templo. Os irmãos depois podem fazer a leitura do capítulo todo, mas ele estava observando como as pessoas se moviam dentro do templo, como se comportavam. Ele então resolveu instruir sobre a humildade, no sentido de que, se nós não compreendermos essa condição, porque a humildade não é uma qualidade que nós adquirimos, é uma condição que Deus nos dá, assim como a mansidão. Se nós não atentarmos para essa condição da nossa alma, e a humildade ela tem a ver com a mansidão, com a submissão. Se nós não atentarmos para estas posturas e atitudes que nós na vida, de uma maneira geral, temos, nós não vamos aceitar ou não vamos compreender o que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos permanecer instruídos pelo mesmo Espírito, que é o nosso próprio Espírito, as nossas próprias certezas, as nossas próprias verdades, construídas ao longo desse tempo de trajetória das nossas almas. Então ele instrui sobre essa humildade e depois, em seguida, ele conta uma parábola. Ele disse, instruindo sobre essa humildade, que nós, as almas, né, o povo, os seus irmãos, ele estava instruindo para os judeus, precisavam entender que quando nós nos exaltamos, nós seremos humilhados. Quando a alma ela exalta a si mesma, em vez de exaltar o Senhor, nós seremos humilhados em um determinado tempo das nossas vidas. Ou seja, as nossas certezas, aquele universo que nós construímos de certezas, quer seja na religião, quer seja em nossas vidas, nossas casas, nossos trabalhos, nós seremos humilhados, será derrubado esse edifício. Se nós não nos submetermos a Deus, a sua palavra, para que Ele nos instrua e nos mostre a nossa verdadeira condição. Porque é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor que nos mostra pela palavra a nossa verdadeira condição. Por isso que nós temos que dizer ao Senhor, Senhor, faça-me manso nesta noite, para que eu possa receber a tua palavra. E ele conta então a parábola dos convidados, no versículo 15, para estes mesmos que estavam ouvindo sobre a humildade. Ele diz o seguinte: depois que eles ouviram que o Senhor tinha falado sobre uma ceia, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E
todos, a uma, começaram a escusar-se, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Rogo-te que me perdoe, que me desculpe. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, parece que está muito claro para nós. Está posto hoje, em várias circunstâncias, o Espírito falou pela boca dos nossos irmãos, pela boca do nosso pastor, muitas vezes, que há uma proposta de Deus, um convite de Deus, um chamado de Deus. Não vamos nem chamar um convite, um chamado de Deus. É muito mais do que um convite. Para nós parece certo que nós somos esse povo que se denomina povo de Deus. Para nós parece certo que somos o povo de Deus. Eu creio que somos. Porque nós temos um vínculo com essa palavra, nós temos um vínculo com essa história. Nós estamos aqui todos os domingos, todas as segundas, nos eventos, estamos juntos há muito tempo. Não é verdade? Então parece certo para nós que há um convite para uma ceia. Se esta palavra, ela sair deste campo da religião e de uma mera instrução para nós, para que nós tenhamos um conhecimento disso, se ela sair para um lugar de instrução mais profundo para que a gente possa compreender a nossa identidade, a nossa responsabilidade como povo de Deus, nós vamos aceitar esse convite, esse chamado. Se não, nós vamos achar bonita essa parábola. Nós vamos dizer: eu já conheço essa parábola. E ela não vai ter nenhuma consequência em nossas vidas. Por isso nós temos que refletir profundamente sobre isto. Este servo aqui, a quem Jesus estava dizendo que um homem fez uma grande ceia, é Deus. O pai de família é Deus. Fez uma grande ceia, preparou uma grande ceia e enviou um servo para chamar pessoas para esta ceia. Este servo é Jesus. E as pessoas a quem ele chamou, foi a quem ele anunciou esta ceia pela primeira vez, desde o princípio. Este povo que hoje se chama povo de Deus. Existe então uma ceia, ou seja, um alimento, que nós precisamos conhecer o alimento. Senão, acontece que nós vamos também dar desculpas para não comer esse alimento, se nós não valorizamos essa comida. Este Senhor, este Deus, preparou a vida para nós, este mundo para nós, este lugar de moradia. Não é? E preparou uma ceia, comida, para nos alimentar. Nós precisamos refletir muito profundamente sobre estas coisas, irmãos, porque é certíssimo que nós nos alimentamos de alguma coisa, tanto do ponto de vista da carne, quanto do ponto de vista da nossa alma, do espírito. Existe um alimento que nós comemos. Do ponto de vista da carne, nós estamos enxergando. Do ponto de vista do espírito, da nossa alma, nós estamos enxergando quem nos alimenta. Nós estamos pensando nessas coisas, refletindo o que alimenta a minha alma. Porque existe uma comida. Jesus disse que ele comia dessa comida e nos dava dessa comida. E ela está aqui.
na instrução dada ao povo de Deus. Existe uma comida que nós precisamos comer. Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará no reino de Deus. É a palavra que alimenta o corpo, o sangue, o Espírito de Deus, a ação ativa de Deus em nossas vidas movimenta o nosso corpo, irmãos. Se nós não tivermos essa clareza, a palavra ela não vai ter consequências em nossas vidas. Nós não vamos compreender porque nós estamos aqui. Não vai passar de atividade o que nós fazemos aqui. Quando nós somos chamados para fazer alguma coisa neste lugar, para movimentar as obras da igreja, da nossa comunidade, nós não vamos vir com o nosso coração grato, alegres, sabendo que estamos nos alimentando de uma comida. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós nos alimentamos dessa comida. Pelo mover do Espírito entre nós nos fortalecemos. E todas as vezes que nós nos afastamos, não atendemos ao chamado, nós nos enfraquecemos, porque nós comemos da comida do mundo. Porque existe também um outro espírito lá, que nos alimenta a nossa vaidade, as nossas ilusões, a importância que nós damos a nós mesmos, fortalece todas essas coisas que o Senhor quer enfraquecer para que nós possamos receber a instrução e a comida que Ele nos oferece. Pensa bem, diz Ele que convidou muitas pessoas e muitas pessoas disseram: não posso ir. E por que disseram não posso ir? Porque existiam coisas mais importantes. Eles priorizaram as pessoas que disseram não posso ir, me desculpe, mas eu comprei um campo e eu preciso ir ver esse campo para eu trabalhar. O que eu vou fazer com esse campo? Eu vou arar, se eu vou plantar, o que eu vou fazer? Eu não posso ir nessa ceia. Perdoe-me, mas não vou poder ir. O outro disse: eu comprei juntas de bois, ou seja, bens. Eu preciso cuidar delas, vou experimentar essa junta de bois, vou experimentar essas minhas riquezas, eu não posso ir. E o outro disse: olha, estou ocupado com a minha família, casei, tenho muitas coisas para fazer. Então, Jesus, Ele coloca aqui 3 coisas que parece, não é, ser aquilo que se constituem desculpas para que as pessoas não se aproximem das comunidades, da igreja, da palavra, da comida que Deus dá. Olha, irmãos, nós não estamos dizendo que essas pessoas não estão nas igrejas. Elas estão nas igrejas, mas elas estão envolvidas com o trabalho, elas estão envolvidas com seus bens, elas estão envolvidas com suas famílias, mas não estão envolvidas com a palavra de Deus. Elas não estão se alimentando da ceia. Não estão se alimentando da comida que Deus dá, porque não se deixam instruir, não se deixam ser salvas, não se deixam envolver pela luz do eterno Deus, anunciada na palavra. Não se arrepende de suas más obras, porque não há humildade, mansidão, sinceridade para receber com alegria a instrução, a repreensão. Então, é grave, porque o Senhor não estava falando destas 3 características aqui, desses 3 grupos de pessoas, para as pessoas da rua. Ele estava falando, da rua que eu digo, do mundo que não conhecem Deus. Eles estavam falando para as almas que estavam dentro do templo, que eram seus irmãos judeus. Ele estava falando para as pessoas que conheciam a palavra, conheciam as escrituras, conheciam Moisés e os profetas. Nós somos almas que conhecemos esta palavra há muito tempo, não é novidade para nós. Nós conhecemos Moisés e os profetas. Conhecemos Jesus há muito tempo. Colocamos o Senhor em que lugar em nossas vidas? Pois bem, este pai de família, que é o nosso pai, depois de ter ouvido do seu servo que as pessoas não se interessaram pela ceia, e Jesus foi rejeitado por esses, a quem ele veio primeiro. Depois então que o pai de família, o servo, falou para o pai de família, para Deus, que as pessoas não se
não se interessaram porque tinham coisas mais importantes para fazer. Disse o pai de família, indignado. Aí ele disse: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: está feito, cumpri com a tarefa. Foi o trabalho que o Senhor veio fazer. Quando o João Batista, já preso, pede para um dos seus discípulos perguntarem para ele se ele era realmente o Cristo, Jesus responde com a profecia de Isaías, que está no capítulo 35, anunciando o trabalho desse Senhor, deste Messias. E é a mesma coisa que ele faz aqui. Ele veio para estes pobres e aleijados e mancos e cegos, para as pessoas, para as almas que têm problemas, que são aleijadas, que são pobres, que são mancos e cegos. Jesus veio para quem tem problemas, irmãos. E como é que nós sabemos que temos problemas? Só a palavra de Deus é capaz de nos apontar o nosso problema. Nenhum homem pode nos dizer, porque nós nos aborrecemos. O Espírito de Deus anunciando na igreja o nosso problema, profetizando sobre a nossa dificuldade, nós recebendo essa repreensão, somos esses aleijados que o Senhor quer consertar, quer trazer de volta. Porque nossas mentes foram distorcidas por muitas coisas. Os espíritos, né? Sistemas de pensamento que influenciaram as nossas almas ao longo desse tempo, foram das diversas categorias. Então nós olhamos para o casamento hoje de uma forma distorcida. Nós criamos os nossos filhos de uma forma distorcida. Nós nos movemos na igreja de uma forma distorcida. Nós invertemos a relação de Deus conosco, nós queremos que Deus simplesmente nos sirva em vez de nós servirmos a Deus. Nós queremos que a igreja nos sirva em vez de nós servirmos a igreja. Então, as nossas atitudes, se nós não nos submetermos à instrução da palavra, à correção, à repreensão, nós vamos permanecer sentados, como diz o Senhor, na cadeira de Moisés. Ou seja, julgando as pessoas, com a lei que nós temos em nosso coração, achando que é esse nosso objetivo, porque somos salvos, estamos frequentando uma igreja e sabemos todas as coisas da Escritura. Os irmãos percebem? Então, nós temos que chegar a essa conclusão, que nós temos que aprender uma coisa nova. Nós temos que deixar de lado as coisas velhas, antigas, para que nós sejamos instruídos pelas novas. Jesus abre o primeiro discurso público dele, chamado Sermão do Monte. A primeira frase que ele diz, o primeiro versículo, é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A condição primeira que nós temos que ter é essa, de mansidão, de humildade, pobreza. Se nós formos ricos de nós mesmos, nós não aceitamos a repreensão do Senhor. Se nós nos colocarmos no lugar de instruídos e justos, irmãos, nós vamos julgar as pessoas. Nós não vamos receber. Jesus disse: olha, Senhor, feito está este servo. Ele diz, e ainda há lugar. Ele diz, pois sai de novo pelos caminhos e valados e força essas pessoas a entrar. Jesus em nenhuma circunstância disse que havia ovelhas que não eram daquele aprisco e que ele iria a elas. Os povos, nações e línguas serão povos salvos e muitas vezes entrarão no reino antes dos que rejeitaram o Senhor e que tinham a palavra e certeza de salvação. Ele diz, pois vá, busca esses também, porque a minha casa precisa se encher. Percebe, irmãos? Há uma casa sendo construída, prometida para esse povo. Uma casa, um reino, uma cidade, um mundo. Nós precisamos crer verdadeiramente.
E nós temos responsabilidades, tarefas. Deus nos deu, cuidou de nós, tem cuidado até hoje, nos dando tantas coisas. Por que que estas pessoas aqui recusaram o Senhor? Elas estavam cheias de coisas, de bens. Comprei um campo, comprei 5 juntas de bois, tenho aí minha casa e minha família, eu estou bem, não preciso da sua comida. Depois eu vou comer essa comida. Nós temos que prestar bem atenção como nós nos movemos diante da palavra de Deus, diante da comunidade que nos recebe, que nos instrui, desta escola. Nós temos que prestar atenção. Nós precisamos fazer essas reflexões. Nós todos precisamos fazer. Nós não podemos nos convencer de que está tudo certo. Nós temos que olhar para as nossas casas, irmãos. Hoje é domingo, é o nosso 7º dia. O que fizemos? Nós estamos sendo instruídos já há um tempo sobre isso. O 7º dia é o dia que nós pedimos ao Senhor que santifique a obra das nossas mãos nos 6 dias que passaram. É o dia que nós pedimos ao Senhor que abençoe a nossa vida. Senhor, caso alguma obra desta semana não tenha sido conforme a tua vontade, faça conforme a tua vontade. Tenha misericórdia, nos perdoe. Temos que prestar atenção. Mas, meu Deus, tenha piedade da nossa casa, santifique os meus 6 dias, abençoe o meu trabalho. Que custa fazer isso, não é? Mas a nossa rotina não comporta às vezes, como se estivéssemos aqui fazendo uma instrução relacionada com uma religião, uma norma. Não, irmãos, não é uma necessidade. Gênesis capítulo 2, não havia religião. É um modelo de Deus, uma instrução de Deus, assim como o casamento. Não havia religião. Não havia nem o chamado ainda. O Senhor disse, é assim que funciona. Então, a nossa visão está distorcida por causa dos espíritos, né? Dos sistemas de pensamento que alimentam a nossa alma. E nós, às vezes, gostamos dessa comida. Nós não queremos aborrecer ninguém, mas Jesus logo em seguida disse, olha, se alguém vier após mim, não aborrecer sua casa, sua família, seus filhos e a sua própria vida, nós temos que aborrecer, ou seja, incomodar a nossa própria vida. Ele disse, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se o Senhor chega, a palavra chega para nós, o Senhor chegou para nós e já faz tempo, e não mudou em nada, não incomodou a nossa vida, nós continuamos fazendo exatamente as mesmas coisas e pensando exatamente do mesmo jeito, sem colocar esse Senhor à frente das nossas vidas. Não podemos ser discípulos do Senhor, não podemos ter vínculo com essa palavra, irmãos. Nós temos que nos disciplinar. O nosso pastor aqui, no início da sua palavra, disse, chamando os irmãos, que hoje nós tivemos 3 estudos. É uma abundância de comida, irmãos. Imagina, 5 horas da tarde uma instrução, 6 horas da tarde uma instrução, logo em seguida outra instrução. 3 vezes. 3 vezes. Isso sem falar na pregação, que é um outro espírito no sentido de falar conosco diretamente, quebrar as nossas resistências. Esse é o trabalho da pregação. Mas nós temos 3 oportunidades de instrução. Coisas profundas foram ditas aqui hoje, profundas, que não se encontram em qualquer lugar. Comemos a comida. Quantos de nós estavam aqui para sorver esta comida, para aproveitar a oportunidade, irmãos, para que este Espírito de Deus quebre a nossa resistência e o Espírito que nos guia? Nós temos que responder estas perguntas, hoje, em nossas casas, orando, clamando ao Senhor. Temos tido cuidado de orar durante o nosso 7º dia com a nossa casa, para pedir ao Senhor que abençoe os nossos 6 dias. Não é religião, não é instrução religiosa, é instrução de Deus. Nós não sabíamos, mas o Senhor nos ensinou, nos instruiu. Nosso coração é manso o suficiente para receber?
e fazer conforme a instrução dada. Percebem? Nós temos que aborrecer a nossa vida. Nós precisamos aborrecer a nossa vida, incomodar a nossa vida. Ou seja, incomodar o Espírito que nos guia. Pedir a Deus que envie o dele para quebrar a nossa resistência. Em todas as coisas. Tenhamos humildade para que estas coisas se façam de fato presente em nós. Então ele termina, diz assim: sai pelos caminhos e valados e força essas outras pessoas a entrar, para que minha casa se encha. A casa de Deus, ela vai se encher. O povo de Deus tem um trabalho imenso para fazer, irmãos, imenso para fazer. Então comecemos pelas nossas casas, como nós vamos fazer esse imenso trabalho num tempo que não se sabe, se nós não cumprimos com as atividades mínimas da nossa casa. O Senhor disse, em certa ocasião, contando também uma parábola, que um servo, que ele deu responsabilidades pequenas, e ele cumpriu, ele disse: servo bom e fiel, como tu foste fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a intendência das grandes, a responsabilidade das grandes. Queremos, às vezes, a responsabilidade das grandes coisas, mas não temos condições de fazer as pequenas. As pequenas coisas, o nosso grande, como eu gosto de falar, laboratório, né, santuário da nossa alma, é a nossa casa. Estejamos atentos a estas coisas. Nós temos instruções preciosíssimas para modificar o nosso jeito, a nossa atitude, o nosso comportamento, a rotina da nossa vida dentro das nossas casas. Às vezes nós não temos coragem de fazer. Jesus então conclui aqui dizendo: eu vos digo que nenhum daqueles homens que rejeitaram a ceia, que foram convidados e rejeitaram a ceia, ele disse, provará a minha ceia. Eles não vão mais provar. Ele disse, ele está se referindo às coisas relacionadas com o fim dos tempos. Nós estamos vivendo dias de muita abundância das coisas materiais. Viver a nossa fé hoje, buscando esse Deus, é mais difícil do que antes. Porque antes as pessoas não tinham nada. Hoje, todas as pessoas têm todas as coisas. Tudo nós temos. Não é verdade? Então, se nós não tivermos comunhão com Deus, necessidades, nós não buscamos Jesus. Em nenhuma circunstância Jesus falou, a tua fé te salvou, nenhuma circunstância. Quando ele falou isso, ele estava se referindo a uma pessoa que não tinha problema. Todas as vezes que ele disse isso, foi que ele salvou alguém. Uma doença, alguma coisa, demônio, coisas dessa ordem, dessa natureza, coisas graves. Se nós achamos que não temos problemas, se nós não buscamos Deus, como é que nós vamos ser salvos? Não é verdade? Então, quando nós estamos acomodados em nossas realidades, nós estamos, sim, recebendo a instrução, mas ela não faz diferença em nossas vidas. Não muda a nossa realidade, nosso pensamento. A nossa mente continua conectada, não é, para usar essa linguagem moderna, com o Espírito que nos guia, que é o Espírito das nossas próprias obras e das nossas próprias certezas. O Senhor quer nos salvar, porque nós somos o seu povo, nós somos o Israel bíblico, nós somos o povo de Deus, nós somos as ovelhas a quem Jesus veio resgatar, irmãos. Não podemos ter dúvidas disso. Nós precisamos ter coragem, a coragem da fé que foi também anunciada aqui hoje, para que o Senhor, para nos submeter a este Senhor. Porque quando Ele entra de fato em nossas vidas, todas as coisas se modificam. Nosso jeito de fazer as coisas, não é? A nossa rotina, as nossas relações, elas se modificam. Que o Senhor nos desperte, não é? E que seja o nosso coração se alegre de cada vez que nós estivermos aqui nesse lugar recebendo essa instrução.